quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 13. Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 13. Glória a Deus. À medida que você for encontrando aí, dá um glória a Deus. Afinal de contas, a adoração, ela continua, mesmo quando o louvor, quando a música acaba, né, gente? Daniel, capítulo 6, versículo 13. Encontrou aí? Amém? Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. E então o rei se dirigiu para o seu palácio. Passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Amém? Você quer que o Senhor fale com você nessa noite? Então vamos pedir isso para Ele? Feche seus olhos, peça para o Senhor falar com você hoje. Papai, nós estamos nessa casa por tua causa. O nosso coração se alegra em estarmos diante de ti, até porque tudo que nós temos e tudo que nós somos vem das tuas mãos. Pai, mas nessa noite nós queremos te pedir: fala conosco, libera uma palavra do céu ao nosso coração. Senhor, nós não estamos aqui apenas por estar, nós não estamos aqui para preencher um compromisso no calendário da nossa semana, nós não estamos aqui, Senhor, por uma formalidade, mas nós queremos te ouvir. Fala conosco nessa noite, que essa palavra seja rema ao nosso coração. Espírito Santo, fala onde a minha voz não consegue chegar, e mesmo onde ela chegar, que o Senhor possa trazer a palavra do céu no nosso espírito nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, deixa eu dizer algo para você. Eu creio que se Daniel fosse um pregador, essa seria a última pregação, ou pelo menos uma das últimas pregações da sua vida. Sabe que o livro de Daniel, ele não é um livro escrito cronologicamente. Então, nós temos os primeiros capítulos que são históricos, né? Conta a entrada de reis, saída de reis. E aqui nós temos no livro de Daniel, no capítulo 6, uma história quando Daniel já está com aproximadamente 90 anos. Então, esse momento aqui, Daniel já não era um jovenzinho, né, disposto a aventuras, corajoso. Não. Ele já era um ancião de dias. Ele já tinha aproximadamente 90 anos aqui. E nessa última pregação de Daniel, né, porque esses profetas, eles pregam com a sua própria vida. Então, a última pregação de Daniel, ele é lançado na cova dos leões. E sabe por que Daniel é lançado na cova dos leões? Se você voltar um pouquinho comigo aí, nos primeiros versículos do capítulo 6, você vai descobrir que no primeiro versículo diz assim, ó:
primeiro e segundo versículo, pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas desse conta, para que o rei não sofresse dano. E então, o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, Deus tinha um interesse, através da vida do rei Dario, em colocar Daniel como um governador. Agora, lembra? Daniel já tinha 90 anos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como você pretende chegar aos seus 90 anos? Como você acha que você vai chegar aos seus 90 anos? Espiritualmente. Não quer chegar? Nossa, tem gente que não quer nem chegar nos 90. Sabe que eu estava vendo uma postagem do pastor Márcio Valadão, e ele está com 74 anos, e ele anda 7 quilômetros por dia, mais ou menos, e faz musculação. Tá bom para você? Faz 2 lives por dia, e ele pretende viver até os 100 anos. A meta de vida dele é viver e viver bem. Queridos, Daniel, ele chega aos 90 anos dessa forma porque ele construiu algo, e ele construiu pela constância. Você viu que eu enfatizei aqui na nossa leitura várias vezes, aonde o rei Dario fala, será que esse Deus que você continuamente serve? E era notório que Daniel era uma pessoa constante nos seus caminhos. Nós conhecemos que Daniel, ele vem, ele é trazido para o reino aproximadamente aos 17 anos, gente. E ele é separado da sua família. Então Daniel, ele começa a honrar a Deus aos 17 anos no reinado de Nabucodonosor. Só que depois esse reino da Babilônia, ele cai e vem outro reino. E aí Daniel serve nesse reino. E depois esse rei cai e vem outro reino, e é assim que Daniel constrói a sua vida. Ele estava sempre em evidência. E uma coisa interessante que o rei Dario fala para ele, que sobre Daniel havia um espírito excelente. E ele é assim durante toda a sua vida. Agora, o segredo de Daniel para chegar aos 90 anos, tendo uma pregação que fecha a boca dos leões, tendo uma vida que fecha a boca dos leões, que muda o curso natural das coisas, é porque Daniel, ele foi construindo a sua vida pela constância. Nós olhamos aqui, queridos, há algo muito interessante no versículo 4, que diz assim, então os presidentes e os sátrapas, Daniel 6,4, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino. Gente, agora olha o que diz esse versículo, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel. Em uma outra versão diz, ele era leal e não se achava nenhum erro, nem culpa. E aí eles disseram assim, nós só vamos conseguir achar uma ocasião com Daniel se for pela lei do seu Deus. Então esses sátrapas, eles inventaram uma lei. Não tinha lei, e eles inventaram uma lei. Eles chegaram para o rei e falaram assim, rei, sabe aquela pessoa, eu digo que a conversa cerca Lourenço, sabe? Aquele negócio assim, que a pessoa vem, ela quer inventar um negócio e tal. Então aquele povo veio com aquela conversinha cerca Lourenço. Desculpa se tiver algum Lourenço aqui, tá, gente? Ou se tiver alguém nos assistindo aí. Mas significa aquele negócio enredando assim. E eles falaram, olha, rei, nós achamos que a gente deveria promulgar uma lei que nos próximos 30 dias ninguém pode orar para ninguém. Nenhuma pessoa do reino pode fazer uma oração ou fazer uma petição a ninguém, a não ser o rei. E o rei, envaidecido, falou, esse negócio é bom, né? E aí ele promulga esse edito. Só que acontece uma coisa muito interessante que eu quero ler com você, que está lá no versículo 10. Que ele diz assim, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, sabe o que Daniel fez? Eu quero ler com você aqui no telão. Ele voltou para casa, em seu quarto, no andar de cima. As janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu? Era costume de Daniel. Sabe, queridos, era hábito de Daniel orar 3 vezes ao dia.
E de repente, quando o seu cargo, quando a sua vida corre um risco eminente, sabe o que Daniel faz? Quando ele sabe disso, quando ele faz a mesma coisa. Ele volta para sua casa, ele se prostra, se coloca de joelhos, ora e dá graças ao Senhor, porque esse era o seu costume. Queridos, quando nós olhamos então para a vida de Daniel, nós vamos ver que uma pessoa que vai chegar aos seus 90 anos, mesmo sendo lançado numa cova, né? Mesmo sendo fiel, mesmo sendo leal, sabe o que acontece? Daniel, ele não pede para Deus, fala: Deus, eu não posso orar agora, porque eu corro risco, o Senhor me colocou aqui, eu não posso perder. Não. Aquilo que Deus havia construído na vida de Daniel, aquilo que Daniel havia construído diante de Deus, era constante, era todos os dias. Então, nós podemos entender que, apesar do livro de Daniel ser um livro recheado de revelações, Deus dá muitas revelações para Daniel, dá muitas visões para Daniel. Daniel, ele traz a revelação do sonho, dos reis, do que haveria de acontecer durante muitos outros reinos. É para ele que Deus também dá a revelação do que vai acontecer, inclusive nos tempos do fim. Mas, queridos, a vida de Daniel não é feita de revelação de sonhos e visões. O segredo de Daniel era fazer a mesma coisa todos os dias, 3 vezes por dia, sem depender da influência de outros, simplesmente por entender que era isso que precisava ser feito. O segredo, queridos, de Daniel chegar nesse estágio da vida e ter um anjo vindo fechar a boca dos leões, mesmo tendo pessoas influentes tramando contra ele e ele não ser roubado, o segredo era ele fazer a mesma coisa todos os dias, independente das pessoas. Queridos, quantas vezes nós sabemos o que precisa ser feito, mas a gente precisa de uma motivação, a gente precisa de pessoas que nos empurrem, nos influenciem. Quantas vezes você sabe que você precisa fazer algo, mas se não tiver alguém para te empurrar, você não vai? Não, Daniel, desde o início até o final, ele tem uma posição clara diante de Deus, e o seu posicionamento é que ele vai permanecer, ele tem uma aliança com o Senhor. Os grandes eventos públicos na vida de Daniel são, na verdade, resultado das pequenas construções diárias que ele fazia. Querido, existe um poder na constância das pequenas coisas. Elas nos transformam e elas nos preparam para as grandes coisas. Sabe, às vezes a gente está querendo, né, grandes coisas, grandes eventos, e que Deus faça um milagre. Mas na verdade a gente não percebe que o período que nós estamos caminhando, você já percebeu que o período que antecede o milagre é infinitamente maior do que o momento que o milagre acontece? Quando a gente lê, né, que aquele homem estava lá, aquele paralítico estava lá há 38 anos, a gente fala: uau, Jesus vem, em quanto tempo Jesus faz aquele milagre? A gente olha para aquela mulher há 12 anos, e quantas vezes você está aí esperando o seu milagre, queridos, há 5, 10, 15 anos, acredite, o de repente de Deus vai te alcançar. Mas no meio do caminho, aquilo que você faz todos os dias no meio do caminho está transformando você, está construindo alguém. Sabe o que você é? Você é o resultado daquilo que você faz todos os dias. Você é o resultado daquilo que você faz todos os dias. Não é o que nós fazemos no domingo à noite que nos transforma. É o que nós fazemos com o que nós recebemos no domingo à noite. Ou no domingo pela manhã. Não é o que, puxa, glória a Deus, eu vim para o culto, bênção, mas você tem que vir mesmo. Você que está na sua casa, você tem que vir também. Mas deixa eu falar uma coisa, é o que você faz com o que você recebe aqui. É o que você vai fazer com isso na segunda, é o que você vai fazer com isso na terça, é o que você vai fazer com isso na quarta. Você já viu o final de ano, que todo mundo fala assim: ai, Natal e Ano Novo, comi demais. Deixa eu falar uma coisa. Há um tempo atrás eu ouvi uma frase muito interessante: não é o que você come entre o Natal e o Ano Novo que te engorda, é o que você come entre o Ano Novo e o Natal. Você passa o ano inteiro comendo feito um doido, aí vem colocar a culpa no Natal e no Ano Novo? Não, querido, é o que a gente faz todo dia. Dá uma olhada para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: você é o resultado do que você faz todos os dias. Gente, se você não dá importância a ser constante na sua vida de oração e de busca da presença do Senhor, nós vamos viver de momentos. É o que nós fazemos todos os dias. Nós somos construídos pelo que nós fazemos constantemente.
Posso dizer uma coisa para você? Você que é casado, o seu casamento é resultado do que você faz todos os dias. Não é o que você faz no dia dos namorados, nem no aniversário de casamento, é o que você faz todos os dias. Sabe, a sua vida espiritual, a minha vida espiritual, ela não é, acredite, eu estou pregando para você aqui nessa noite. Mas acredite, eu não posso ter uma vida que eu vou ler a Bíblia só para pregar. Eu não posso ter uma vida que eu vou ter um tempo de oração só quando eu vou pregar, não. Eu só posso ter algo para te dar se eu receber primeiro. Meu irmão, deixa eu falar algo para você. Eu falei isso aqui a hora que eu estava falando da conferência. Nós estamos vivendo um tempo onde existe tanta novidade, existem tantas distrações, que se o poder de Deus não vier, nós não vamos alcançar essa geração. Acredite, nós temos muito para viver. Eu comentei sobre isso no outro dia pregando também. Existem pessoas que estão hoje apanhando por pregar o Evangelho, por ouvir, por confessar Jesus como Senhor e Salvador, mas tem tido uma revelação do céu. Agora, esses dias atrás eu vi sobre isso, que uma pessoa que veio da China, veio para o Brasil, e ela falou: por que você não fica aqui? Ele falou: eu não me conformo com a liberdade que vocês têm e vocês não fazem nada. Meu irmão, deixa eu falar algo. Eu e você precisamos entender que nós temos uma vida espiritual. Nós somos chamados para sermos o corpo de Jesus nessa terra, sal da terra, luz do mundo. Nós somos chamados para ser os Daniéis dessa geração, homens e mulheres que conhecem a Deus e que são conhecidos de Deus. No capítulo 10 de Daniel, versículo 11, sabe, o anjo vem e fala: Daniel, homem muito amado. Daniel, homem muito amado. Deixa eu falar uma coisa: Daniel não era conhecido só dos reis dessa terra, Daniel era conhecido no céu. Querido, eu e você precisamos ter uma vida que nós vamos ser conhecidos no céu. Agora, para a gente ser conhecido no céu, a gente precisa ser o quê? Ter constância. A gente precisa ter constância. Os grandes eventos, eles servem de partida para nós. Mas se nós não fizermos nada com o que nós recebemos, querido, nós vamos morrer no meio do caminho. Homens e mulheres como Daniel não são construídos em público, são construídos no secreto, com constância de oração e busca do Senhor, com constância na leitura da palavra de Deus, no relacionamento com Ele. São homens e mulheres que estão dispostos a abrir mão dos seus próprios desejos para viver, para agradar ao Senhor. Nós precisamos entender isso. Sabe, às vezes a gente fica meio empolgado com pessoas que estão em evidência. Eu preciso confessar algo para você. No começo do meu ministério, eu prego, já falei isso a vocês, eu prego há mais de 26 anos. E no início do meu ministério, quando eu vim para São Paulo, eu ficava impressionada quando jovens, pessoas tão jovens eram levantadas para adorar a Deus ou para pregar. E hoje, a minha visão mudou totalmente. Sabe por quê? Porque não é difícil começar. Difícil é permanecer. Difícil é você manter o coração apaixonado. Difícil é você continuar com fome de Deus no decorrer dos anos. Desafiador é você dizer para o Senhor: Senhor, eu tenho fome do Senhor hoje, da mesma maneira que eu tinha. Sabe, tanto é que em Apocalipse Deus vai chamar a atenção da igreja de Éfeso e fala: voltem ao primeiro amor. Queridos, nós corremos o risco de nos tornar crentes nominais, religiosos, pessoas que vêm na igreja uma vez por semana, mas não têm o coração pegando fogo pelo Senhor, apaixonados pelo Senhor. Pessoas que entendem que o Senhor vai vir para buscar a sua igreja, da qual eu e você fazemos parte, mas que existe um inferno também, e que se nós não pregarmos o Evangelho, essas pessoas vão para o inferno. E que de repente o Senhor quer fazer algo, o coração do Pai está batendo por algo nessa terra, e Ele quer compartilhar com alguém. Cadê os Daniéis que o Senhor vai compartilhar a sua visão? Cadê os Daniéis com quem Deus vai compartilhar o seu coração? Pelo que o seu coração e o meu coração têm batido hoje, pelo que eu e você temos tido fome hoje, pelo que eu e você temos tido sede hoje, pelo que nós temos chorado de verdade. Sabe, Daniel, ele 3 vezes por dia, ele orava ao Senhor, ele tinha fome da presença de Deus. 3 vezes não é o que nós comemos, nós não comemos 3 vezes, alguns mais, né? Bem mais, aliás, mas é porque a gente tem fome. Querido, qual é a fome que nós temos tido de Deus? O quanto nós temos buscado ao Senhor para sermos conhecidos por Ele e sermos conhecidos dEle. Às vezes toda a nossa paixão está em tudo, menos na presença de Deus.
Meu amado, deixa eu dizer algo para você, nós vivemos um mundo de distrações. Acredite, sabe que a tela azul do celular, ela afeta uma área no nosso cérebro, que é a mesma área que a droga afeta. Quantas vezes nós acordamos pela manhã, e antes de nós levantarmos da cama, a gente não, porque meu celular carrega lá no banheiro, que é para não correr esse risco. Mas a gente pega o celular, e a gente sem perceber, começa a olhar as mensagens. Aí tem um negócio que te leva para outro lugar, aí você vai ver Instagram, você vai ver não sei o quê, e quando você vê, querido, passou a semana. Seja honesto com você mesmo. O quanto você tem enchido o seu coração do Senhor. Meu irmão, se nós não enchermos o nosso coração do Senhor, nós vamos nos perder no meio do caminho. O nosso coração vai se esfriar, nós vamos perder a fome pelo Senhor, nós vamos perder a sede pelas coisas do Senhor, e nós vamos ficar satisfeitos com outras coisas. E Daniel, para não correr esse risco, ele optou em construir pela constância. Todos os dias, independente de quem estivesse com ele, independente se ele corresse risco de vida ou não, ele estava lá orando ao Senhor. Eu pergunto para você nessa noite, você que está aqui, você que está nos assistindo, quando foi a última vez que você criou um hábito, com vontade ou sem vontade, por causa de paixão por Ele? Meu querido, o Senhor, Ele encontra Daniel como alguém que é conhecido no céu, que é amado no céu. Nós vemos quando Jesus aparece, quando Jesus nasce, e quando Ele vai ao templo. Eu gosto muito, eu não vou ler as referências porque não dá tempo. Mas Jesus, ele é revelado para duas pessoas muito interessantes. Uma delas é Ana, uma viúva. Uma mulher que se tornou viúva muito jovem. E ela dedicou a sua vida a jejuar, a orar e adorar ao Senhor. E uma outra pessoa é Simeão, que era constante na sua oração ali no templo. Agora olha que coisa interessante. Deus não revelou o nascimento de Jesus para nenhum sacerdote. Deus não revelou o nascimento, a vinda do Messias para nenhum rei. Ele revelou para dois anônimos, Simeão e Ana. Sabe por quê? Porque eles eram firmes e constantes. Eles eram conhecidos no céu. Queridos, nós precisamos entender isso. Não importa o quanto eu e você sejamos conhecidos na terra, se nós não formos conhecidos no céu, um dia Jesus vai voltar e Ele só tem duas coisas para dizer. Ou Ele vai dizer, eu te conheço, ou Ele vai dizer, eu não te conheço. Se nós não dedicarmos a nossa vida, queridos, para alimentar o nosso coração e sermos conhecidos no céu, não importa o que a gente faça nessa terra, não importa quantos aplausos você tenha, não importa o quanto de riquezas você consiga acumular, não importa o quanto de fama você consiga ter, não importa o quanto de aplausos, não importa como estará o seu corpo, acredite, no final das contas, só tem duas coisas: ou eu e você seremos conhecidos, ou Ele não nos conhecerá. E o que nos faz conhecidos diante de Deus é aquilo que aconteceu com Daniel. Sabe, uma coisa que me chama muita atenção nessa história de Daniel é que Daniel não ora na cova dos leões. Você já pensou nisso? Daniel, a Bíblia não fala que Daniel foi lá e orou na cova dos leões. Ele não precisava. Sabe por quê? Ele orou a vida inteira. Quando ele foi lançado na cova dos leões, ele não precisava pedir para Deus livrá-lo, porque o próprio Deus, que conhecia Daniel e amava Daniel por causa da sua constância, por causa de quem ele foi construído diante de Deus, era aquele que viria para guerrear. Nós, como cristãos, muitas vezes estamos em busca buscamos a face do Senhor somente quando nós nos sentimos na cova dos leões. Você já percebeu isso? Tem pessoas que Deus tem que apertar a pessoa, porque senão ela não busca Deus de jeito nenhum. Queridos, nós não podemos ser assim. Nós precisamos buscar o Senhor porque nós o amamos, porque nós queremos conhecer mais de Deus. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Se por acaso, e acredite, nós vamos ter fases da nossa vida em que a gente não vai sentir desejo de buscar ao Senhor. Pastora, que é verdade. Tem época da sua vida que seu coração vai estar seco.
Mas só que você mesmo assim, você sabe que você tem que buscar ao Senhor. A constância, queridos, faz com que você faça o que tem que ser feito. Eu não leio a Bíblia porque eu tenho vontade de ler a Bíblia. Eu não oro porque eu tenho vontade de orar. Tem gente que fala assim, orar sem vontade é ruim, é melhor não orar, né? Porque Deus não se agrada. Querido, Deus não se agrada da inconstância. Deus não se agrada da nossa apatia. E o diabo, ele quer que a gente não leia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai trazer a revelação de quem Deus é. Orar vai aquecer seu coração, vai te encher de Deus, vai te dar autoridade, coragem, firmeza, para você não temer seus inimigos, não temer a cova dos leões, para o seu coração não se perder quando você for levado em eminência. Sabe, às vezes Deus quer colocar a gente em posições de honra, mas tem pessoa que não tem coração para isso, que se Deus der uma bênção que ela está pedindo, ela se perde. Querido, nós temos que entender que nós vamos sendo construídos por aquilo que a gente faz todos os dias. De novo, eu digo para você, isso serve para mim e para você. Você e eu somos aquilo que nós estamos fazendo todos os dias. Nós não somos apenas aquilo que nós fazemos uma vez por semana. Nós somos aquilo que nós fazemos todos os dias. Vai treinar uma vez por semana, para você ver se você vai ter mudança no seu corpo. Vai fazer uma fisioterapia uma vez por semana. Come uma vez por semana. Você não vai ter mudança nenhuma na sua vida. Acredite, nós somos seres espirituais. Seres espirituais. E o Senhor, Ele quer nos encher do seu Espírito. Ele quer que nós sejamos conhecidos no céu. Há uma pregação que Deus quer fazer através da minha e da sua vida, dizendo que o nosso Deus tem poder para fechar a boca dos leões. Há uma pregação que Deus quer fazer através da minha e da sua vida e não da nossa boca, dizendo que Ele tem poder para mudar toda e qualquer circunstância, que mudem reis, mudem reinos, mudem governos, mas a mão do Senhor está conosco. Essa é a pregação que Deus quer fazer na nossa vida, querido, através de nós. Mas Ele precisa nos encontrar. Nós precisamos nos encontrar com Ele. Deus não quer que a gente tenha um relacionamento de vez em quando. Deus não quer flertar conosco. Deus não quer ter de nós o tempo que sobra. Se você quer ter uma pregação para a vida inteira, se você de fato quer ser conhecido no céu, se você quer trazer o céu para a terra, na sua vida, na sua casa, está na hora de você entender que você precisa construir através da constância. É melhor você começar com pequenas porções, com pequenas coisas, mas é melhor você começar. Ore todos os dias. Pastor, eu não tenho tempo. Seja honesto. Será que você não tem tempo mesmo? Tem um aplicativo, nunca usei, mas me falaram aí, já vi falar, que tem um aplicativo que ele mede o tempo que você fica no celular. Alguém já colocou isso aqui? Tem uns 5. Então depois você procura, vamos fazer um teste essa semana? Vamos brincar de olhar se a gente não tem tempo mesmo? Queridos, nós temos tempo. Nós precisamos entender que nós não estabelecemos prioridade. Talvez nós estamos sendo roubados, meu amado. Nós precisamos ter constância, a constância de buscar ao Senhor. Eu gosto muito quando Jesus ele vem nos revelar o Pai, que vem em secreto. Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6. Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6. Jesus ele nos apresenta o Pai, que vê em secreto. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Deus recompensou Daniel. Sabe de que maneira? Sabe, o coração, Daniel era tão leal aos reis, a todos os reis. Se você for ler, eu te convido a meditar essa semana no livro de Daniel. Você vai perceber que Daniel ele era leal aos reis. Mesmo Nabucodonosor, que foi o primeiro rei, que levou ele cativo. Quando Nabucodonosor tem um sonho, a Bíblia diz que quando Daniel é trazido à presença dele para falar sobre esse sonho, sabe o que Daniel fala? Ó meu rei,
seja isso para os teus inimigos. Gente, Nabucodonosor era um rei mau. Se você for ler a história, você vai ver que ele era perverso. Mas Daniel era leal a ele. Daniel foi leal a Ciro. Se você for ler, você vai ver isso. Daniel foi leal a Beltesazar, um rei que fez uma festa, sabe, pegou todos os tesouros do templo, e Deus trouxe condenação a ele. E Daniel foi leal a Dario. Ele foi leal a todos os reis, mas antes de ser leal aos homens, Daniel era leal a Deus. E por isso, as pessoas não conseguiam encontrar falha no caráter de Daniel. Mas sabe por quê? Porque Daniel estava conectado com o céu. Todos os dias, continuamente, 3 vezes ao dia. Pastor, eu não consigo orar 3 vezes ao dia. Ok, mas estabeleça uma meta de oração para a sua vida, querido. Estabeleça uma meta de leitura da Bíblia para a sua vida. Nós precisamos entender que se nós não nos alimentarmos das coisas celestiais, nós vamos ser engolidos pela terra. Jesus, ele vem dizer aqui sobre o Deus do secreto. Acredite, quem constrói constantemente no secreto, não teme quando vêm as traições, não teme ser jogado na cova dos leões. Então, o que nós precisamos aqui é aprender com Daniel que não é sobre a cova dos leões, não é sobre o dia que nós somos jogados na cova dos leões, é sobre todos os outros dias, quando constantemente, sentindo ou não sentindo vontade, nós continuamos construindo em nós um caráter celestial. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Como está o seu planejamento da sua semana? Você fez um planejamento para a sua semana? Querido, nós precisamos entender. Nós não podemos ser engolidos pelos dias. Talvez hoje você está aqui, está com 12, 13, 15, 18 anos. Talvez você tenha 20 e você já entendeu que o tempo passa rápido. Talvez você tenha 30. Eu quero perguntar para você de novo, como é que você quer estar quando você chegar aos 90 anos? Porque você vai estar fisicamente de acordo com o que você está construindo todos os dias. Você vai estar emocionalmente de acordo com aquilo que você está construindo todos os dias. E você vai estar espiritualmente de acordo com aquilo que você está construindo todos os dias. Não pense que por você ser jovem demais, o tempo não vai passar. O tempo vai passar. Os leões vão chegar, os traidores vão chegar, as pessoas que vão ter inveja de você por alguma coisa vão chegar. Veja, eu quero repetir isso, não é sobre a cova dos leões, é sobre quem está na cova. Deus não mudou os leões, gente. Deus não mudou os leões comiam seres terrestres. E se você continuar lendo, você vai ver que o rei Dario tira Daniel e ele manda jogar aqueles homens que conspiraram contra Daniel. E a Bíblia diz que antes que eles chegassem ao fundo da cova, os leões comeram esses homens. Entenda algo, não é sobre as provações que nós vamos passar, é sobre como nós estamos permitindo ser construídos na nossa vida nesse tempo. Quem é você hoje? O quanto o céu te conhece? O quanto você conhece o céu? O quanto hoje, quando você se dobra para orar, você pode dizer que o céu conhece você. É tão interessante que quando há um momento na vida de Paulo, né, o livro de Atos conta isso, que existem algumas pessoas que chegam, eles ficam impressionados com o fato de Paulo expulsar demônios. E então eles veem alguém possesso e ele fala assim para ele, olha, os filhos de Cefas, né, falou assim para ele, viu, o Deus de Paulo, eu expulso vocês em nome do Deus de Paulo. E eles falam assim, olha, esse Paulo eu sei quem é, mas vocês, eu não sei quem vocês são. Queridos, nós precisamos desejar ser conhecidos no céu, porque é a única coisa que vai valer a pena no final da vida. Olha que engano a gente passar a vida querendo ser conhecido pelas pessoas. Olha que engano a gente passar a vida querendo satisfazer a nossa própria vontade. E chegar no final, a única coisa que vale é você ser conhecido do céu. E de repente, Deus dizer, eu não te conheço. Querido, isso tem que gerar temor no meu coração, isso tem que gerar temor no seu coração. E nós precisamos entender que o que vai fazer com que nós sejamos conhecidos no céu é a nossa caminhada constante, espiritual, nas pequenas coisas. Não são as grandes coisas, são as pequenas coisas.
É o que você come todos os dias que define o seu colesterol. Posso ouvir um amém? Não é o que você come no Natal ou no Ano Novo. É o que você faz todos os dias que constrói o seu relacionamento com seus filhos, com o seu cônjuge, com a sua família. Do mesmo jeito, é o que nós fazemos todos os dias que vai construir o nosso relacionamento com Deus. Você está aqui nessa noite, você está em uma igreja. E o que nós fazemos nessa igreja? Nós falamos das coisas celestiais. Sabe por quê? Eu preciso dizer algo. Você foi feito para o céu. Você foi feito para o céu. Você é um ser espiritual, querido. Mais do que um ser almático. Você é um ser espiritual. E se nós não temos fome e sede das coisas espirituais, nós precisamos pedir para o Senhor. Nós precisamos fazer do Senhor a nossa morada. Sabe, o Senhor tem que ser o lugar onde a gente vai derramar o nosso coração. O Senhor, a presença de Deus tem que ser o lugar onde a gente quer morar. Não é fazer uma visita. Sabe que no Antigo Testamento Deus fazia visitação, mas agora não. Deus faz habitação. Deus quer habitar em mim e em você. E Deus quer que a gente tenha uma vida constante, que a gente possa construir através da constância. O segredo, como eu disse, está em sermos constantes na caminhada espiritual, nas pequenas coisas. Querido, Satanás sempre terá uma estratégia para tentar derrubar os filhos de Deus. Mas Deus está buscando os seus filhos para mostrar o poder dele nesse tempo. Deus quer se revelar a você num nível mais profundo. Há uma revelação do céu para mim e para você, nessa terra, nesse tempo. Talvez você chegou aqui nessa noite e faz tanto tempo que você não tem fome de estar na presença do Senhor. E sabe, querido, não é problema a gente não ter fome. O problema é a gente não se incomodar. Talvez você está aqui nessa noite e você já teve tantas experiências com Deus, mas a sua vida é um álbum de coisas do passado. E sabe o que Deus quer nessa noite? Revelar o novo para você, para mim. E para isso nós precisamos pedir para Ele: Senhor, eu quero ter mais fome, mais sede de Ti. Sabe, talvez você... Eu lembro que houve um janeiro em especial na minha vida, há alguns anos atrás, que eu me sentia tão seca, tão seca. E eu fui para a presença do Senhor, e eu falei: Deus, a minha terra está seca. Eu não estou conseguindo sentir a Tua presença. Eu comecei a buscar o Senhor, querido. E sabe, dentro de alguns dias, eu pude sentir como rios chegando em terra seca. Sabe, talvez você não entenda, porque talvez você nunca teve uma experiência sobrenatural com Deus. E eu quero dizer para você, é momento de você pedir para o Senhor. Nós não podemos ser espectadores, nós não podemos ser contadores de histórias. Nós precisamos permitir que o Senhor escreva uma história em nós. Não quero ficar contando histórias apenas de Daniel. Eu quero poder ver esse Deus. Eu quero ser conhecida no céu. E Deus quer te conhecer, Deus quer me conhecer. Há um nível mais profundo de vida com o Senhor, querido. Há um nível mais profundo de vida com o Senhor para mim. Há um nível mais profundo de vida do Senhor para você. E acredite, nada nessa terra vai conseguir suprir o seu coração mais do que a presença do Senhor, mais do que o céu. Você foi feito para o céu, eu fui feita para o céu. Nós fomos feitos para Deus. Nada nessa terra, nada. Eu quero desafiar você nessa noite a pedir isso para o Senhor. Senhor, eu não tenho sentido fome, mas eu quero ter mais fome. Senhor, eu não tenho sido constante, me ajuda a ser mais constante. Senhor, eu não tenho tido sede pelas Tuas coisas, porque o Senhor disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba.
que do seu interior fluirão rios de águas vivas. Acredite, a sua completude não está na restauração do seu marido, embora isso seja uma bênção, na restauração da sua esposa, na restauração do seu casamento, no emprego novo, ou não. A nossa completude está nele.